Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos começando a sessão da primeira comissão de Direito Desportivo aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol. Cumprimento a todos os auditores aqui presentes, cumprimento a Procuradoria também, a Defensoria, todos os presentes, a Secretaria também, no pessoal do João. E, de forma muito sucinta e breve, começamos aqui pelos processos adiados na sessão de hoje, que são os processos números 901, 903, 907, 911 e 917. Como preferência, temos apenas o processo 814, que é o processo de número 1 da pauta de relatoria do Dr. Wesley, a quem tenho a honra de passar a palavra para o relatório do presente caso. A doutora Laila já informou que há provas orais a serem produzidas, depois seguimos com os questionamentos normalmente. Provas de vídeo também. Perfeito. Então, doutor Wesley, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, aos colegas auditores, à secretaria, a Laila, a Ana, o Leonardo, os demais presentes. Iniciamos trabalhos hoje no processo 214 de 2025. Jogo entre Jabaquara Atlético Clube e Esporte Clube Água Santa, pelo Paulista Sub-17, realizado no dia 14 de junho de 2025. Outra Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Riquelme Ramos de Araújo, no curso do artigo 254A do Código de Justiça Desportiva, foi o segundo relato do árbitro da partida, atingiu seu adversário, seu Ícaro Gabriel Alves Ferreira, de número 17 da equipe Água Santa, com força excessiva em ambas as pernas, fora do momento de disputa da bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico, mas permaneceu na partida. Apresenta a denúncia também em favor do senhor Cristiano Conceição, no curso do artigo 254, parágrafo 1º, CBJD, foi o segundo relato do árbitro, do 254A, só o primeiro uma vez aqui na denúncia. No curso do artigo 254A, pois conforme considerado no súmula do árbitro da partida, o senhor Cristiano do Vale Conceição foi expulso mediante definição do cartão vermelho por ligar uma agressão sofrida, desferindo um soco no peito do seu adversário número 6, ao senhor Caleb Alves Santos. Presente também denúncia em desfavor do atleta Dailan Adson Vieira Moraes, do artigo 258 do CJD, foi o segundo relato do árbitro da partida, após a marcação de uma falta do vertente adversária, colocou-se na frente da bola com a nítida intenção de retardar o início da partida. O mesmo já havia sido advertido anteriormente, esperando cartão amarelo por ação temerária. Apresento também denúncia de favor do senhor Vinícius Freitas Vicente, nos termos do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, foi segundo relatado da partida e agredido com um soco no peito do senhor Cristiano do Vale Conceição, depois da equipe de Jabaquara durante o princípio do turno. Por fim, apresenta denúncia em favor do senhor Caleb Alves dos Santos, no curso do artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do CBJD, pois conforme considerado pelo árbitro na súmula da partida, o senhor Caleb Alves dos Santos foi expulso mediante exibição do cartão vermelho por agredir com o soco no peito e pontapés nas pernas do seu adversário número 2, o senhor Cristiano do Vale Conceição. Destaco que os denunciados são primários, com exceção do senhor Riquelme Ramos de Araújo. A prova de vídeo, então, testemunha do seu relatório, presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Eu vou pedir para o João, se quiser, por gentileza, colocar o vídeo. Isso, a primeira expulsão. Se puder clicar para lá, só vou apontar onde ocorreu. É uma falta marcada, o atleta vai cobrar, quem é empurrado e o árbitro expulsa porque ele se colocou na frente da bola. Satisfeito? Doutor, satisfeito? Algum outro vídeo? É um dos lances seguintes de todos os outros denunciados. 1h43h55. Só deixa eu partilhar aí. Nós vai correr na lateral.
Se puder depois voltar no começo do lance, só para eu conseguir indicar quem são os atletas denunciados. Acho que logo depois do carrinho você pode parar. Irmão. Aí, pode parar. O senhor Vinícius, que é o camisa 5, ele está aqui no canto inferior da tela. Aqui. Esse é o senhor Vinícius, depois ele vai aparecer, ele vai chegar lá no lance. E o. Pode avançar um pouquinho, João? É o primeiro jogador do banco de reservas, logo assim que chega, é o segundo denunciado, o senhor Caleb. Esse primeiro aqui que aparece. Que ele vai ficar para trás. Ó, o camisa 5 se encontra aqui nesse momento e o camisa 6, o senhor Caleb, já nem está no vídeo. Desculpa, o senhor Caleb é esse aqui. Bom, prefeito, alguém quer que reprise o vídeo? Presidente, se os próprios denunciados puderem apontar quem são no vídeo, eu acho que fica até um pouco mais fácil, é possível? Porque são todos no mesmo lance. Ele dá para o relator se há alguma objeção. Nenhuma objeção. Então, Sendo o senhor Raquel, pode se aproximar aqui, por favor? Camisa 15. Pode. Quem é o senhor? Camisa amarela, camisa 15. João, solta o vídeo, por favor, para no momento da confusão saber onde ele está exatamente. Só um minuto. O senhor não foi no carrinho? Só um minuto, você deu para ele. Ele é o do lance. Carrinho. Perfeito, em relação ao senhor Miguel. Camisa 2. Aí pode voltar um pouquinho. Acho que é bom até do carrinho. O senhor é o que cai. Tá. Cadê a senhora? Pode contar. Ele já está fora, ele não foi confusão. Satisfeitos? Eu quero que pessoal aqui mais uma vez. Satisfeito? Acho que isso. Sim, tudo bem. Perfeito. Então, passamos agora à produção de prova oral, por gentileza. Quem que a doutora Laila gostaria de chamar? O senhor Riquelme primeiro, que foi o lance inicial. Perfeito. João, já. Perfeito. Boa tarde, obrigado. Bem, primeiro, obrigado por comparecer aqui. Vou passar a palavra para o doutor Wesley para fazer a inquirição e após os demais, caso haja complementação dos questionamentos, tá bom? Doutor Wesley, com a palavra. Senhor Miguel, através. Bem-vindo nesse tribunal. Você já veio alguma vez aqui? É a primeira vez. Tem alguma condenação sua que você saiba? Não? Então, De uma forma bem resumida, queria que você colocasse aqui para nós. Esse jogo valia alguma coisa? Em termos de classificação? Tinha a briga na tabela. Eles, o segundo, o primeiro. Segundo primeiro. Isso. O jogo valia bastante. ali, E no caso vocês estavam perdendo o jogo de 2-0. Isso. Quando começou a confusão. isso. Como que estava a situação na partida? Com relação aos atletas adversários, vocês?
Tava um jogo bem pegado, tava na disputa, acirrado o jogo, mas nada disso. A mais. Tá, e depois que o senhor deu o carrinho ali, que o senhor já mostrou no vídeo, o senhor deu o carrinho, depois que o senhor deu o carrinho, o que aconteceu na sua visão? Depois do carrinho, teve a confusão. Então, o que o senhor viu ali? Primeira confusão. Eu vi o banco dele saiu em direção ao Cristiano, que ele tava ali, saiu fora, aí veio o 5 em direção a ele e empurrou ele. Aí começou a empurrar. Teve um deles que chutou, foi expulso. Deu um chute, aí o Alto lá revidou, não sei quem foi, mas ele não foi. E ele saiu da briga depois. Eu estou só sendo obrigado, professor. Obrigado, doutor Wesley. Doutor Ricardo Stella, uma pergunta. Doutor Ricardo Conduvas, pela Procuradoria, pela Defesa. Senhor Riquelme, o que motivou o carrinho? O senhor estava disputando a bola, não estava disputando a bola? Foi de maneira proposital? O senhor queria atingir o adversário? Como que se deu o seu lance? Então, cheguei atrasado, ele adiantou a bola, que teve já. Só que acabou adiantando, eu cheguei atrasado na jogada. Acabei pegando ele. Perfeito. Maravilha, muito obrigado, senhor Ricardo. O senhor quer aguardar por gentileza? Quem é a próxima testemunha? Cristiano. Cristiano, por favor. Senhor Cristiano, tudo bem? Da mesma forma, o senhor Riquelme, o doutor Wesley vai fazer a inquirição necessária aqui, e caso haja complementação dos questionamentos, os demais falantes da palavra. Boa tarde, Cristiano, tudo bem? Boa tarde. Filha de tribunal. O senhor está ciente já dos termos da denúncia, né? O senhor deu o dado ao senhor. Queria que o senhor falasse de uma forma bem breve, resumida, o que aconteceu ali no lance, como que era o clima, se já tinha alguma disputa com algum jogador, o que aconteceu depois que começou a confusão. Não, ele prendeu minha perna, aí eu comecei a tirar a perna dele, entendeu? Aí foi na hora que o cara do banco veio, me empurrou, aí começou a confusão. Foi direto em você. Isso. E você se identificou ali no vídeo, você já tinha tido algum problema com o atleta de número 5? Sim. Não. No vídeo, o senhor esfrega o chute? Não. No vídeo está ali. Qual? No meio da confusão lá tem um chute no atleta de número 5. O senhor tenta desferir o chute? É isso, mas não pegou em ninguém não. Essa foi, só foi pra ele se afastar, né? Mas não pegou em ninguém não. Tá. E aí, depois que resolveu o VAR, resolveu tudo ali, o clima ficou mais tranquilo no jogo. Sim. Ficou mais tranquilo. Perfeito, obrigado, doutor Wesley. Doutor Ricardo estava no questionamento. Satisfeitos. Doutor Ricardo Condovas, pela Procuradoria, pela Defesa. Cristiano, o senhor deu um soco em algum atleta Não. durante a confusão? Não. Teve alguma jogada em que seu braço ficou dando a entender para a arbitragem que o senhor queria atingir algum atleta? O senhor fez alguma jogada de corpo? Não, só tirei na hora que ele foi dar o soquinho, aí eu tirei o braço dele. Quem foi dar um soco no senhor? O senhor se recorda o número da camisa ou o nome do atleta? Não. Então ele foi dar um soco no senhor e o senhor foi retirar o braço. Perfeito, obrigada. Perfeito, agradeço a sua presença aqui. Não havendo mais provas a serem produzidas, eu passo a palavra à Procuradoria pela doutora Nico Regimental. Obrigada, presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes. Ressalto que, embora seja direito dos denunciados de se manifestar, a declaração por si só não é capaz de afastar a presunção da fuga. Ademais, o vídeo trazido nos autos também não é conclusivo bastante para contradizer o que está escrito na súmula. Nesses termos, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, muito obrigado, doutora Ana. Passo a palavra, então, à defesa pelo prazo regimental. Acredito que o doutor cumprimento os denunciados. Perfeito. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, demais auditores, doutora Procuradoria, Secretaria e os demais presentes. Agradeço a presença dos denunciados, que realmente faz a diferença, apesar de ter a imagem, o relato de vocês é muito importante. Vou iniciar a defesa pelo senhor Riquelme, que, de fato, pela ordem cronológica, é o que faz mais sentido. O próprio indicou que, na tentativa de desarmar o atleta adversário, acabou tendo adiantamento da bola e ele veio a atingir o outro denunciado. O que por si só já indica, e as próprias imagens também são capazes de reafirmar, que a intenção dele nunca foi a de ato violento, jogada violenta, nem mesmo nenhum tipo de agressão. A tentativa dele foi em disputa de bola, ao contrário do que consta da súmula.
o que já dá indícios de que essa súmula ela não possui o condão da veracidade em seus relatos, e a defesa costuma dizer que quando não há veracidade, realmente consta sua imprestabilidade, o que deveria por si só não haver denúncia, ou então a absolvição dos denunciados. De toda forma, caso essa comissão não entenda pela imprestabilidade da súmula e, consequentemente, da denúncia, fato é que o senhor Riquelme não tinha nenhum tipo de intenção, e mesmo se houvesse, a gente está falando aqui de um campeonato sub-17, já são rapazes com o ato estudantil já mais avançado, o aprendizado mais avançado, mas ainda assim há a passividade de erro, assim como há no profissional. De toda forma, ele não tinha essa intenção. A intenção dele era a disputa de bola, como assim foi. Mas a súmula indicou que não houve essa disputa pela bola. Motivo pelo qual a defesa requer a absolvição do denunciado, não havendo esse entendimento, requer-se a desclassificação da denúncia para o artigo 258, com a consequente conversão da pena de suspensão em advertência, ou, caso ainda não seja esse entendimento, que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182, por tratar-se de um atleta amador. Caso haja entendimento pela manutenção integral dessa denúncia, que seja então aplicada essa pena mínima do artigo denunciado em conjunto com o artigo 182. Já com relação ao senhor Cristiano, a imagem mostra que, de fato, o atleta prendeu a perna dele, ele veio ao chão. Na sequência, quando ele levanta, ele é atacado pelos atletas da equipe adversária, havendo sim um jogo de braço. Quando ele recebe o empurrão, ele faz assim com a mão, é muito claro, e quando ele faz isso, a arbitragem acaba interpretando como se houvesse um revide, mas ele só faz assim com o braço. Então, quando é um ato de defesa e não um ato de agressão. Né? Então, se pegar exatamente os termos da súmula pelo que ele foi expulso, é um ato de incoerência, de interpretação errônea da arbitragem, motivo pelo qual, mais uma vez, questiona essa veracidade dessa súmula. Motivo pelo qual requer-se a absolvição do atleta. O atleta Cristiano, ele é primário, como bem certificado pela secretaria, diferente do senhor Riquelme, que eu verifiquei que há uma denúncia com condenação, mas de toda forma, pelo senhor Cristiano, requer-se a absolvição. Não havendo esse entendimento, inclusive pela baixa gravidade dos atos praticados pelo mesmo, também requer-se a desclassificação com a consequente conversão da suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima prevista em conjunto com o artigo 182, que também tratar-se de um atleta amador e um campeonato amador. Muito obrigado, doutora Laila. Doutor Leonardo, por gentileza. Bom, inicialmente, boa tarde a todos os presentes, novos auditores, toda a Procuradoria, Secretaria, a doutora Laila, demais presentes. Eu começo inicialmente falando do caso do atleta Dailon, que foi expulso pela aplicação do segundo amarelo, num lance totalmente, por assim dizer, bobo. O atleta ameaça cobrar a falta que o árbitro tinha marcado no próprio jogador do Jabaquara. O atleta do Jabaquara sofre a falta. O árbitro, ao invés de aplicar a vantagem, considerando que a bola estava com a equipe do Jabaquara, como os senhores podem ver, tanto é que o próprio atleta do Jabaquara põe a mão na bola para já cobrar. Mas ainda distante da bola, o atleta do Água Santa coloca o pé, mas o atleta do Jabaquara não estava perto da bola ainda para realizar a cobrança. Ele tinha feito o movimento, mas não é que naquele momento ele estava cobrando, pôs a perna, chutou a bola em cima porque estava muito perto. Havia jogadores do Jabaquara em volta, então seria até impossível cobrar rápido aquela falta naquele momento. O atleta, inclusive um atleta do Jabaquara estava no chão naquele momento, em que seria feita a cobrança rápida. Então, considerando esse fato, o atleta coloca o pé na frente como até mais do que impedir a cobrança rápida, é uma mera provocação normal de jogo. Absolutamente toda a partida de futebol tem isso. O atleta do Jabaquara não cobra a falta, empurra o atleta do Água Santa, o atleta é empurrado e o árbitro vem e aplica o cartão amarelo no atleta empurrado, sendo expulso. Então, nesse caso, a falta demorou mais para ser cobrada por uma atitude do árbitro, que poderia apenas ter aplicado a vantagem ali no lance, ao invés de ter aplicado uma falta, considerando que a bola continuou com a equipe de Jabaquara. Não levariam vantagem, continuando o lance, ao invés de paralisar. E aí a expulsão acaba demorando, retardando essa cobrança. Bom, o próprio atleta já foi punido o suficiente, não tem entender da defesa, considerando que foi expulso aí num jogo, como bem dito pelos atletas do Jabaquara, disputado.
desfalcou a equipe no jogo subsequente, quando teve que cumprir a suspensão automática. O atleta é primário, foi um lance de nenhuma gravidade, então a defesa desde já entende que o árbitro acabou se complicando aí ao expulsar o atleta, porque se ele tivesse aplicado vantagem, nada disso teria acontecido. E aí a defesa entende que foi nesse momento que os ânimos ficaram ainda mais aflorados, tendo visto o empurrão do atleta do Jabaquara no jogador do Água Santa, que nada de grave fez, nada de anormal, nada que não é visto em qualquer partida de futebol. Então, por isso a defesa pede pela absolvição do atleta Dylan, por entender que não houve gravidade, não há qualquer infração disciplinar ali a ser imputada a ele. Muitas das vezes, sequer um cartão amarelo é aplicado num lance como esse. Talvez pelo Água Santa estar já ganhando por 2-0, nesse momento o árbitro optou por expulsá-lo. Talvez se o jogo estivesse 0-0 não faria isso para manter a disputa da partida igualitária. Então, a defesa pede pela absolvição do Sr. Dylan, mas caso assim não entenda, considerando sua primariedade, considerando ser um atleta sub-17, a defesa pede pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já em relação aos outros dois atletas, conforme bem mostrado, o Sr. Vinícius era capitão da equipe do Água Santa, estava longe do lance no momento da falta. E só para esclarecer a falta, diferentemente do entendimento dos jogadores do Jabaquara, há um carrinho numa intensidade um pouco acima do tom, ao que me parece. Esse também foi o entendimento do atleta, do árbitro e dos atletas que estavam no banco de reservas. Vocês podem ver que, no momento do carrinho, os atletas do Água Santa ali do banco de reservas se levantam, mas não vão para cima. Não é nesse momento que há a revolta. A revolta ocorre quando o segundo atleta que deu o carrinho, ao levantar, pisa deliberadamente na perna do atleta do Água Santa. O vídeo é claro nesse sentido. Os atletas estão em pé e a hora que há esse pisão é que vão em direção para tirá-lo dali de cima, tirá-lo dali da perna, cessar uma atitude violenta por parte do atleta do Jabaquara, que já estavam perdendo por 2-0, mesmo com um atleta a menos na equipe do Água Santa. Então, nesse momento aqui vai ali o capitão da equipe, camisa 5, o Sr. Vinícius, vai ali para tirar o atleta de cima. O vídeo é nítido, não há qualquer agressão, não há soco e pontapé, como relatado pelo árbitro. Há um empurrão, sim, isso é inegável e incontestável. Esse empurrão é para cessar a grave violência que acontecia ali naquele momento em que projetava-se o início de uma confusão, que posteriormente acabou ficando tudo bem, nada de grave aconteceu, mas o atleta foi tirar seu companheiro dali de uma situação que ele estava no chão, havia sido pisado e o princípio de uma confusão. Então ele estava longe do lance, chega, faz esse empurrão, ele mais é agredido, mais é atingido do que atinge, propriamente dito. Ele chega ali no meio, acaba tomando 2 ou 3 empurrões ali e sai dali de perto e não volta para a confusão. O vídeo é claro, é o camisa 5 e é muito fácil identificá-lo nesse lance. Então, por isso, a defesa entende como ele estava defendendo o seu atleta, serviu ali justamente para que cessasse a confusão, para que não se iniciasse uma confusão. A defesa pede também pela absolvição, mas caso assim não entenda a desclassificação para o artigo 250, por se tratar de um mero empurrão, a súmula, conforme bem trazido pela doutora Laila, é completamente errônea nesse sentido. Dizer que houve soco e pontapé é de uma imprecisão tremenda. O vídeo é claro, talvez seja porque havia muitos jogadores em volta do árbitro, ele não conseguiu identificar, talvez seja por um erro de interpretação, mas o vídeo é claro, não há qualquer soco ou pontapé por parte do camisa 5 do Água Santa, Sr. Vinícius. Então a defesa pede pela absolvição, caso você não entenda a desclassificação, para o artigo 250, aplicada a pena mínima convertida em advertência também, considerando os atenuantes, se tratar do jogador menor de idade, do C primário. E eventual punição que seja aplicada ao artigo 182. Por fim, em relação ao Sr. Caleb, ele já estava no banco de reservas, conforme bem mostrado ali pela defesa. Ele já havia sido substituído naquele momento. Ele chega no momento, como bem dito também, na hora em que há o pisão, e não, ele estava até longe do lance, mas a partir do momento que ele vê um pisão e o atleta do Água Santa se contorcendo no chão, ele chega ali perto. Também, mais uma vez, dá um empurrão para tirar os jogadores do Jabaquara de cima do atleta, porque estava no chão. E depois o vídeo é claro também que ele sai, não faz nada, não há absolutamente nada. O que presume-se, o que a defesa entende que aconteceu? O árbitro, para demonstrar que estava
atento para evitar que novas confusões ocorressem, escolheu 2 atletas de cada equipe para expulsar. Do Jaraguá, os 2 atletas envolvidos no lance diretamente, os 2 que deram o carrinho. Do Água Santa, o capitão da equipe, facilmente identificado pela tarja de capitão, e o primeiro jogador do banco de reservas que chegou ali. Diversos atletas participaram desse lance, mas somente 2 atletas de cada equipe. Então, o árbitro, aleatoriamente, entre aspas, acabou escolhendo 2 atletas de cada equipe e acabou expulsando da partida. Então, a defesa pede pela absolvição do Sr. Caleb, também por entender que não houve qualquer infração no lance, mas caso esse não seja o entendimento, que seja aplicada, que seja convertida, por ficar claro que não houve qualquer agressão do Sr. Caleb, que seja classificado no artigo 250, aplicada a pena mínima, convertida em advertência. Mas também, numa remota hipótese de se entender que não houve um ato hostil, mas sim uma tentativa de agressão, que seja aplicada a pena reduzida pela metade, considerando o que prevê o CBJD, além da aplicação do artigo 182. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Com a palavra, o doutor Wesley, para o professor voto. Obrigado, senhor presidente. Parabéns aos oradores pelo uso da palavra, pelo tempo da defesa. Começar pela ordem cronológica da partida. Vou começar pelo senhor Tailan Adilson Vieira de Moraes, do Pedro Barra Santa, denunciado pelo segundo amarelo por parar na frente da bola, impedindo o reinício rápido do jogo. Faz esforço da defesa aqui, e até a circunstância de momento demonstrado no vídeo, não é função dele fazer isso, mas também vejo como pouca gravidade a atitude dele. Por esse motivo, eu voto pela condenação do atleta nos termos da denúncia, como partida de suspensão, convertida em advertência, considerando primariedade os benefícios do 82. Com relação ao senhor Riquelme Ramos de Araújo, doutor de Japapara, denunciado no artigo 254A do CBJD, entendo que aqui o vídeo ele esclarece bem a situação, que não estamos diante de uma agressão, tal como tipificada no 254A, mas sim de uma jogada com um excessivo da força, tipificado no 254. O atleta não é específico, e até pelas considerações e pelo vídeo, deixar bem clara ali a situação do jogo, diferente do que está relatado na súmula. Meu voto é pela condenação do atleta a uma partida de suspensão. Uma partida de suspensão. Eu voto com relação ao senhor Riquelme. Com relação ao senhor Cristiano, o senhor Vinícius e o senhor Caleb envolvidos na confusão relatada na súmula, não vejo como infirmar o relato da súmula pelo vídeo apresentado, porque para mim ficou bem claro as tentativas e as agressões. É possível verificar os socos, os chutes, que pesem a intensidade ter sido baixa. Foi possível verificar a conduta de cada um ali. Até outros atletas poderiam ter sido denunciados, mas, no meu ver, ali foi bem delimitado a conduta de cada um. Motivo pelo qual o meu voto vai ser a mesma solução por causa dos 3 que estão envolvidos ali na confusão. Meu voto é pela condenação dos 3 atletas nos termos do artigo 254 lá, a 4 partidas de suspensão, com os benefícios do 82, considerando a primariedade de cada um, 2 partidas para cada suspensão. Eu voto, senhor presidente. Perfeito, muito obrigado, doutor Wesley. Só para verificar a anotação que eu fiz, em relação ao senhor Riquelme, a suspensão é de uma partida no 254, já com benefício do 82, é isso? Perfeito, obrigado, doutor Wesley, pelo brilhante voto. Com o voto do Felipe Castelo. Na primeira manifestação, todos concluíram integralmente. Muito obrigado, doutor Ricardo Stella. Com o voto do doutor Ricardo Cunduva. Boa tarde a todos, eu quero cumprimentar, é um processo complicado, eu agradeço a presença dos atletas aqui. Tem uma coisa que eu quero fazer uma observação para você, Miguel. Me surpreendeu muito você não ter lembrado de uma condenação há um mês atrás. Uma das funções desse tribunal é a parte educativa. Vocês já estão com um pé no profissional. O fato de você ter uma denúncia na sequência da outra é muito ruim para o seu futuro. Então, eu espero que sirva essa interpretação do caso, que não foi uma agressão, realmente eu entendo da mesma forma, para que isso
não volte a se repetir. Já em relação aos atletas restantes, e particularmente a você desculpa o seu nome, né? Cristiano, deu para ver que você estava lá. E da mesma forma, nós não queremos que você esteja aqui novamente. Então nós esperamos que essa condenação seja única. Em uma outra oportunidade que você tenha de estar dentro ou fora dessa situação, que você opte por estar fora. Dessa forma, eu entendo que foi muito bem elaborado o voto do relator e acompanho integralmente. Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo Cunduva. Então fica por votação unânime aplicada a sanção de suspensão de uma partida já com benefício do artigo 182 ao senhor Riquelme Ramos de Araújo, como incurso no artigo 254 do CBJD. Em relação ao senhor Dailan Adilson Vieira de Moraes, como incurso no artigo 258, fica aplicada a sanção de advertência já com os benefícios do artigo 182. Em relação aos senhores Cristiano do Vale Conceição, Vinícius de Freitas Vicente e Caleb Alves dos Santos, todos como incurso no artigo 254A do CBJD, condenados à sanção de suspensão de 2 partidas já com benefício do artigo 182 por votação unânime. Gostaria de solicitar um acordo em relação aos atletas Vinícius e Caleb, por gentileza. Perfeito. Muito obrigado, doutor Leonardo. Boas notas. Vencidas as preferências regimentais, passamos ao item 2 do presente pauta, processo número 900 de 2025, relator doutor Ricardo Orestela, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de jogo Esporte Clube União Suzano, em Mogi, das Cruzes Futebol Clube, Sub-15, realizado 21 de junho de 2025. Consta aqui no relato da súmula da outra procuradoria, denúncia em face de Anderson Cruz, em curso no artigo 258, parágrafo 2º do Código do CBJD, da equipe do União Mogi, por após ter recebido a advertência de cartão amarelo, continuam proferindo as seguintes palavras debaixo de calão. Juiz de merda, apita essa porra direito, você é muito ruim, pode relatar que eu não tenho medo de punição, arbitrário de bosta, fecha aspas. Também oferece denúncia em face de Eduardo Taveira Alves, como incurso no artigo 254, parágrafo 1º do Código do CBJD, em que, está pegando o Eduardo como praticada agressão física durante a partida, então em curso no 254 lá, por então ter revidado, substituído disciplinarmente por ao revidar uma agressão sofrida, desferindo um soco nas costas de seu adversário, número 10, o senhor Cauã Lima Lisboa. Também denuncia o infrator Cauã Lima Lisboa como Esporte Clube Suzano, como incurso no artigo 254, parágrafo 1º do CBJD, por substituído disciplinarmente por desferir um soco na cabeça de seu adversário, de número 5, o senhor Eduardo Taveira Alves. Também o infrator, o senhor Murilo Augusto, conhecido denúncia clássica, o infrator, o senhor Murilo Augusto Nascimento Clemente, como incurso no artigo 250, parágrafo 1º do CBJD, da equipe do Esporte Clube Suzano, por, considerando na súmula, impedir um ataque promissor à defesa de vídeo nos Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo. Como a vídeo, João, se puder, por gentileza, colocar. Presidente, então, na realidade, eu realizaria a defesa por ambas as agremiações, mas uma delas juntou prova de vídeo sobre um lance que envolve 2 denunciados. Perfeito. Se possível, eu pode repetir para deixar. Obrigado. Satisfeito, Ricardo? Estou satisfeito. Estou satisfeito. Ricardo, estou satisfeito pela procuradoria e pela defesa. Perfeito. Então, passo a palavra para a procuradoria, à disposição dos seus razões e após a defesa. Obrigada, presidente, por entender que as condutas estão devidamente notificadas. A procuradoria reitera os termos da denúncia, apenas esclarecendo que
os atletas Eduardo e Cauã foram denunciados por agressão 254A, embora no pedido esteja equivocado. Muito obrigado, doutora Ana. Doutora Laila, com a palavra. Perfeito. Vai iniciar a defesa pelo senhor Anderson Cruz, que é o massagista da agremiação União São João. Infelizmente, na pauta de hoje, temos uma série de denúncias pelo 258 por práticas, falas ou atos que não são compatíveis com o desporto. A defesa não compactua com qualquer tipo de ato que se sobressaia as questões éticas e os regramentos que são previamente estipulados para todos, inclusive e especialmente no âmbito de trabalho. Né? A ética e a moralidade devem prevalecer em qualquer campo da vida, mais especial no trabalho, exatamente por ser o que traz o alimento para casa. Então, é algo que chama a atenção da defesa e ser um absurdo. Mas cada um deve ser condenado pelos atos efetivamente praticados, e não deliberadamente por qualquer incursão prevista ou proposta pela Procuradoria, havendo provas contrárias. Né? Então, estamos falando do massagista, que, e considerando a presunção relativa da veracidade da súmula e por não haver provas contrárias, a defesa ressalta a primariedade do denunciado, tratando-se de um caso excepcional, onde, de fato, se foram proferidas tais falas, elas ultrapassaram a questão ética. Motivo pelo qual a defesa requer, primeiramente, a conversão da pena de suspensão em advertência, exatamente por tratar-se de um campeonato amador, e também pela primariedade do denunciado, e não havendo esse entendimento, que seja aplicada, então, a pena mínima em conjunto com o artigo 182. Com relação ao senhor Eduardo do União Mogi e o Cauã do Ecos, é exatamente o que consta da prova de vídeo. Né? Ambos foram expulsos por ato e revídeo, que aos olhos da arbitragem, né, trata-se aí de uma jogada violenta e aos olhos da Procuradoria, uma agressão física. Ambos os atletas já cumpriram a suspensão automática, o que já é prejuízo suficiente tanto para a carreira deles, porque existem uma série de olheiros, ainda mais nessas fases dos campeonatos, quanto para as agremiações em que eles são contratados. E ambos também são primários. A defesa entende que o ato da cotovelada ela foi mais gravosa do que o revide, porque o revide não atingiu de fato. Então, a defesa primeiramente requer a absolvição do denunciado, de ambos os denunciados, não havendo estendimento à devida conversão às penas de advertência, ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182, considerando o artigo 254. Caso haja manutenção integral pela retificação realizada pela Procuradoria, então que seja apenas aplicada a pena mínima, não há que se falar em conversão no 254A. Já com relação ao senhor Murilo, que também é da agremiação Ecos, esse foi expulso, é mais um caso clássico da aplicação do segundo cartão amarelo. A defesa já ponderou isso em outros casos e volta a dizer que é fator determinante a aplicação da primeira advertência. Esse foi denunciado no artigo 250, que por si só já demonstra uma gravidade de baixa natureza, tanto aos olhos da arbitragem, que já realizou a expulsão, quanto da outra procuradoria. Motivo pelo qual a defesa requer a absolvição do atleta, a conversão da pena de multa em advertência, ou, caso entenda por uma maior gravidade, que seja aplicada a pena mínima, aqui também levando em consideração que trata-se de um atleta amador e primário. Essas são as defesas. Perfeito. Muito obrigado, doutora Laila. Com a palavra, doutora Marcela, para oferecer o voto. Obrigado, presidente. Vou começar, então, pelo Anderson Cruz, uma defesa. Não há como provas, a não ser não há qualquer outra prova que firme a veracidade, a presunção da veracidade da súmula. Entendo, então, pela suspensão, pela mínima de 15 dias pelo 258. Então, o Anderson Cruz, massagista da União Mogi. Agora, seguindo para o Eduardo. Oi? Da comissão técnica. Então tem que ser partidas. O Anderson Cruz, da comissão técnica de partidas, a pena mínima de. A mina. Uma partida o jogo.
A comissão técnica é uma partida, pela mínima, pelos antecedentes que a gente fez. O Eduardo Taveira, equipe da União Mogi, desferiu socos pelo vídeo, na minha opinião, ele mantém a agressão de ambos ao revide e a agressão com o braço voltado para trás, enfim, que ainda pela mínima 254, 4 jogos para o Eduardo Taveira, e da mesma forma o senhor Cauã, mas que ele não tenha agredido com um soco voltado na nuca do atleta, ele virou o braço, teve a agressão de ambos, no meu ponto de vista, da mesma forma, 4 partidas para ambos pelo mesmo fato, menos 21 de justificação. O Murilo, aqui entendo sim, que até pelos não há nenhum antecedente, não há uma outra gravidade aqui, entendo que a suspensão deve ser substituída pela advertência por ser de pequena gravidade. Então, só para confirmar, os atletas Eduardo e Cauã com incursos no artigo 254 ato CBJD, a sanção de 4 partidas. Anderson Cruz, massagista, com o incurso no 258, parágrafo 2º, 1 partida. E o senhor Murilo, com o incurso no 250, advertência. Essas sanções já observadas no artigo 182. Já observado. Perfeito. Com o voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Entendo que a voz da página aqui é bem clara, por esse motivo, eu parabenizo o relator e concluo integralmente. Muito obrigado, doutor Wesley. Com o voto autoritário para tudo. Relator. Perfeito. Então, fica por unanimidade aplicada a sanção de suspensão de 4 partidas já observado o benefício do artigo 182 aos atletas Eduardo Taveira Alves e Cauã Lima Lisboa, como incurso no artigo 254A do CBJD. Em relação ao senhor Murilo Augusto Nascimento Clemente, da equipe do ECOS, como incurso no artigo 250 do CBJD, a sanção de suspensão, a sanção de advertência, já nos termos do artigo 182. E, por fim, ao senhor Anderson Cruz, massagista da equipe da União Mogi, a sanção de suspensão de 1 partida no artigo 258 do CBJD, já observando a benéfica do artigo 182. Presidente, o laboratório de acordo para os 2 denunciados e condenados em 4 partidas, por favor. Eduardo Cauã. Perfeito. Muito obrigado, doutora Marla. Acordam com o doutor Ricardo Stella. Passamos agora ao próximo item de pauta, número 4 da presente sessão, processo 902, relator pelo doutor Wesley, que tem onde passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 902 de 2025, pelo Vitanabi, variando, pelo Paulista Sub-20, Série A, realizado no dia 20 de junho de 2025. A outra procuradoria apresentou denúncias a favor do atleta Guilherme Biasoli Alves de Moraes, curso artigo 258, foi segundo o relato do árbitro da partida, foi expulso do cartão vermelho direto por levantar do banco de reservas por pedir as seguintes palavras, abre aspas. Você é ruim, vai se fuder, fecha aspas. Apresenta também denúncia em desfavor do auxiliar, do técnico da agremiação Tanabi, o senhor Nelson Miguel Rodrigues dos Santos Caetano, no curso artigo 258, parágrafo 1º, inciso 2, foi segundo o relato da partida, foi expulso com o segundo cartão amarelo por impedir o ataque. Nelson atleta. Retificando. Denúncia em desfavor do senhor Nelson Miguel Rodrigues dos Santos, atleta da agremiação Tanabi, no curso do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, foi segundo o relato do árbitro da partida, foi expulso com o segundo cartão amarelo por impedir o ataque promissor. Atingindo seu adversário número 18, sem validade Fernandes Furtado, o mesmo não necessitou de impedimento médico. Por fim, aí sim, em relação ao técnico da agremiação Tanabi, o senhor Matheus Lucena Guariento, a outra procuradoria apresenta denúncia de desfavor do mesmo, curso do artigo 258, foi segundo o relato do árbitro da partida, foi expulso com o segundo cartão amarelo por persistir reclamando contra as decisões da arbitragem. Após a expulsão, o mesmo procurou as seguintes palavras em direção ao quarto árbitro, abre aspas. Vocês quatro são muito ruins, pode me relatar que para abrir paga. Fecho aspas, posso retirar de campo, o mesmo continuou no banco de reservas, onde o quarto árbitro solicitou a saída do mês. Ao sair, procurei as seguintes palavras em direção ao quarto árbitro. Aspas, vai se perder. Ressalva que os denunciados são primários e seu relatório, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Doutora Wesley, alguma prova você conclusiva? Sem provas. Então, com a palavra, doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia diante da clareza dos relatos em fundo. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutora Maia, pela defesa. Perfeito. E a defesa vai
Essa patrona vai realizar a defesa dos 3 denunciados. Ressalto que todos são primários, e que nós estamos falando aqui de um campeonato sub-20. Vou iniciar a defesa pelo senhor Guilherme, que, aos termos da súmula, levantou no banco de reservas e acabou proferindo a fala que ultrapassa aí a questão ética, mas considerando toda a questão de jogo, onde eles já estavam perdendo, já estavam no final da partida, e a discussão foi aos 72 minutos com um cartão vermelho direto, a defesa particularmente entende que seria um caso para uma advertência. Mas não dá para voltar no tempo e fazer com que a arbitragem faça outra aplicação. Então, considerando a aplicação do vermelho direto, a defesa requer a conversão da pena de suspensão em advertência ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 258. Com relação ao senhor Nelson, aplicação do segundo cartão vermelho, denúncia pelo artigo 250, já houve aí o cumprimento da suspensão automática, motivo pelo qual a defesa requer a absolvição ou a conversão da pena de suspensão em advertência. O último denunciado é o senhor Matheus, que é técnico da agremiação. Particularmente, a defesa entende que cabe exclusivamente ao técnico realizar qualquer reclamação com a arbitragem, vez que ele faz papel de representante da agremiação durante a partida. De toda forma, as falas aqui proferidas realmente ultrapassam o limite, mas ele foi expulso com a aplicação do segundo cartão amarelo, o que por si só também já demonstra a valoração realizada pela arbitragem no momento da expulsão do então técnico, motivo pelo qual a defesa requer a sua absolvição ou a conversão da pena de suspensão em advertência. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Lara. Para a palavra, doutor Wesley, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao estudado procurador disponível para a palavra. Iniciando pelo senhor Guilherme Biasoli Alves de Moraes, denunciado pelo artigo 258 do CBJD, entendo que não houve se informar o relato da súmula, entendo que o condutor deve ter uma reprimenda, porque isso até estava bem ruim, mas também entendo que não houve tanta gravidade. Por esse motivo, eu voto pela condenação do atleta a uma partida de suspensão, convertida em advertência, considerando a primaridade e por se tratar de atleta amador. Com relação ao atleta, senhor Nelson Miguel Rodrigues dos Santos Caetano, denunciado nos termos do artigo 250 por impedir um ataque promissor, vejo que a conduta aqui destacada na súmula não relata nenhuma gravidade que mereça uma reprimenda maior ao atleta. No caso de ser um cartão amarelo, entendo também, como já vimos desse tipo nessa primeira comissão, pela condenação do atleta a uma partida de suspensão, também com advertência. E, por fim, com relação ao técnico da agremiação, o senhor Matheus Lucena Guariento, entendo que extrapolou um pouco além do que deveria na sua reclamação. Por esse motivo, meu voto é pela condenação do técnico a uma partida de suspensão sem a conversão do voto, presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Comentando pelo brilhante voto preferido, com o voto do Ricardo Stella. Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Com o voto do Ricardo Eu integralmente, ela. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Guilherme Biasoli Alves de Moraes, da equipe do Tanabirá, com os benefícios do artigo 82, com recurso no artigo 258. Em relação ao senhor Nelson Miguel Rodrigues dos Santos Caetano, da equipe do Tanabirá, aplicada a sanção de advertência nos termos do artigo 250 do CBJD. Em relação ao senhor Matheus Lucena Guariento, técnico da equipe do Tanabirá, a sanção de suspensão de uma partida nos termos do artigo 258 do CBJD. Passamos agora aos itens 6 da pauta, processo 904/2025, de autoria do Dr. Ricardo Fúndalo, quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Sub-20 da Série A, a equipe do Flamengo contra o Atlético Guaratinguetá no dia 22 de junho de 2025. Vamos da denúncia. O preparador físico do Flamengo, o senhor Lucas Alexandre Nunes Alencar, após o término da partida, teria proferido ofensas ao técnico da equipe do Guaratinguetá, iniciando um tumulto que foi prontamente contido pelos membros das comissões técnicas e pelos atletas. Saindo da denúncia, que o técnico da equipe do Guaratinguetá, Anderson Rocha da Silva, ao ser ofendido pelo preparador físico Lucas Alexandre Nunes, revidou as ofensas de forma extensiva, sendo prontamente contido pelos membros das comissões técnicas. Ambos são
primários. Esse é o relatório, senhor presidente. Perfeito. Vi que a delegada só pelo senhor Anderson, então a doutora Laila vai fazer perfeito. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Procuradoria, após a doutora Laila, então, o doutor Ricardo Tocondolo para fazer o segundo defesa, já profere seu voto. Com a palavra da Procuradora. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai ratificar os termos da denúncia, apenas parecendo que a denúncia, apesar de mencionar o parágrafo 2º e 2, trata-se do CAPT. Perfeito. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a doutora Laila. Presidente, revisaria a defesa do denunciado, que é um preparador físico da agremiação Associação Atlética Flamengo. No momento da expulsão, o jogo já estava 1-0 para a equipe em que ele é contratado. Então, já haveria uma vantagem no placar, né? Mas acabou havendo um desentendimento com o técnico da agremiação da parte contrária, sem maiores repercussões. Foi prontamente solucionado, foi apenas uma troca de farpas, havendo a expulsão aí de ambos denunciados. O senhor Lucas, ele é primário, não havendo, então, qualquer apontamento de sua ficha disciplinar, motivo pelo qual a defesa requer aí a sua absolvição ou a conversão da pena de suspensão em advertência. Não havendo esse entendimento, a defesa requer então, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 258 do CBJD, o qual estou denunciando. Perfeito. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, o doutor Ricardo Tocondolo, por da defesa, e profere seu voto. Obrigado, presidente. A defesa do senhor Anderson Rocha da Silva pede pela absolvição por não ter ocorrido o fato e subsidiariamente que a pena seja a mínima convertida em advertência. Passo ao meu voto, realmente não vejo com gravidade a situação. De fato, ocorreram as condutas ocorreram, não foram ofensas de grande potencial, como percebe-se pela súmula. Portanto, eu estou condenando ambos ao 258 e substituindo por advertência. Como voto. Perfeito. Muito obrigado, doutor Ricardo Tocondolo. Quem tem honra de cumprimentar pelo brilhante voto preferido. Com o voto, doutor Ricardo Stella. Brilhante voto do relator. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Com o voto, doutor Wesley. Parabenizar o relator da conta integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Lucas Alexandre Nunes Alencar e ao senhor Anderson Rocha da Silva, ambos denunciados nos termos do artigo 258 do CPJD. Passo agora o processo número 7 da pauta, número 905 de 2025, já doutor Wesley, que tem onde passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 905 de 2025, jogo entre o Campo Esporte Clube e Paulinho Futebol Universitário, pelo Paulista Sub-20, Série B, realizado no dia 20 de junho de 2025. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Lucas Henrique Bergamache. No curso do artigo 250, parágrafo do inciso 2, foi nivelado do árbitro da partida. O atleta foi expulso após ser advertido anteriormente, atingindo seu adversário com a temerária, atingindo com o calço o seu adversário número 14, o senhor Felipe Henrique de Castro Lopes, pedindo um ataque promissor. O atendido não necessitou de atendimento, destaque que o denunciado é primário. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Doutora Laila, alguma prova ser produzida pelo caso? Sem provas. Perfeito. Então, passo a palavra à doutora Procuradoria. O presidente da Procuradoria ratifica integralmente os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a doutora Laila. Trata-se, então, de mais um caso de aplicação do segundo cartão amarelo, com denúncia pelo artigo 250, havendo destaque na súmula de que o atleta atingido sequer precisou de atendimento médico, que já demonstra uma gravidade ainda menor do que possa ter sido denunciado, motivo pelo qual a defesa requer a absolvição do denunciado ou que seja aplicada a conversão da pena de suspensão em advertência. Muito obrigado, doutora Laila. Com a palavra, o doutor Wesley, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Como poderia ser diferente dos entendimentos já explorados por essa comissão, em vista da não gravidade, bem como sendo o caso do segundo cartão amarelo, nada primariedade do atleta, eu voto pela condenação do atleta nos termos da denúncia a uma partida de suspensão convertida em advertência. Como voto, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Wesley. Cumprimento pelo brilhante voto. Com o voto, doutor Carcela. Com o relator. Perfeito. Com o voto, doutor Ricardo Tocondolo. Acompanho o relator. Perfeito. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência como recurso no artigo 250 ao senhor Lucas Henrique Bergamache. Eu vou pedir para a secretaria suspender apenas por 5 minutos, só para a gente poder beber uma água aqui, porque eu estou falando bastante rápido, então a gente vai começar a beber um pouquinho, mas a gente já volta em 5 minutos. Bom, agradeço aqui. Vamos retomar, então, a pauta de julgamento. Paramos agora no item 8
Processo número 906 de 2025, de autoria do doutor Ricardo Stella. Quem passa a palavra? Obrigado, senhor presidente. Jogo Independente Futebol Clube contra São Carlos Futebol Clube, Paulista Sub-23, segunda divisão, realizado 21 de junho de 2025. A dobra Procuradoria apresenta denúncia fácil Rodrigo Gonçalves Fernandes, como curso no artigo 250, parágrafo 1º da equipe São Carlos, pois consta no relato que o árbitro expulsou por dupla advertência de cartão amarelo, primeiro cartão por impedir o ataque promissor, segundo amarelo por agarrar seu adversário número 15, senhor Guilherme Figueiredo. Não há defesa escrita, presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Laila. Alguma prova a ser produzida? Sem provas. Então, passo a palavra à doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a doutora Laila. Trata-se, então, de mais um caso de aplicação do segundo cartão amarelo, com denúncia no artigo 250, ou seja, uma natureza de baixa gravidade, que pese a súmula fala que o denunciado agarrou o atleta da equipe adversária, sequer houve apontamento quanto a uma violência ou necessidade de atendimento médico, motivo pelo qual a defesa ressalta também a primariedade do denunciado, pedindo a absolvição ou a devida conversão da pena de suspensão em advertência. Obrigado, doutora Laila. Passo a palavra ao doutor Ricardo Stella para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Como bem pontuado pela defesa, atleta sem antecedentes, não há notícia de atendimento médico ou algo que valha. Também estamos ficando aqui a suspensão substituída por advertência, presidente. Votos. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Com o voto, doutor Wesley. A relatora acompanha integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Com o voto, doutor Ricardo Condurra. Então, por votação unânime, fica aplicada a sanção de advertência ao senhor Rodrigo Gonçalves Fernandes, como curso no artigo 250 do CPJD. Passando ao próximo item de pauta. Número 10, processo 908 de 2025, também de autoria do doutor Ricardo Stella. Quem devolveu a palavra? Obrigado, senhor presidente. Trata-se de União São João Esporte Clube contra a Associação Atlética Internacional Limeira, Copa Paulista Profissional, realizado sábado 28 de junho. Consta da denúncia que o senhor Leandro Alves Cabrini, a Procuradoria apresenta denúncia face Leandro Alves Cabrini, gandula da partida, como em curso no artigo 258, parágrafo 2º, 1º, e 243C do CBJD, pois consta do relato do árbitro que o gandula, o senhor Leandro Alves Cabrini, foi expulso após o quarto árbitro orientá-lo que a postura e trabalho não estavam de acordo com o ideal para a partida, e o mesmo proferiu, aspas, não fala comigo, seu bosta, vai tomar no seu cu, fecho aspas. Após ser expulso, o mesmo passou pelo quarto árbitro e ainda proferiu, aspas, vou te esperar lá na porta, quero ver se você é homem, seu filho da puta, fecho aspas, presidente. Perfeito. Entendo se há alguma prova a ser produzida no presente caso? Sem provas. Então, eu passo a palavra à doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. Diante da gravidade das falas proferidas relatadas em súmula, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a doutora Laila, pela defesa. Perfeito. Esse é um caso que também chama a atenção. Muitos casos em que há palavras como as proferidas nesse processo, a Procuradoria vem denunciando apenas no artigo 258. Nesse caso específico, houve a denúncia também pela ofensa à honra, prevista no 243C do CBJD. A defesa entende que, por mais que a fala proferida tenha extrapolado aos éticos, a denúncia pelo 243C é extremamente gravosa e incompatível a esse caso, motivo pelo qual requer-se a absolvição nessa parte da denúncia, e considerando que o gandula é primário, requer-se a conversão da pena do 258 em advertência, ou que seja aplicada a mínima do 258. Caso haja manutenção integral da denúncia, a defesa requer que seja aplicada, então, a pena mínima do 243C, observando o 183 pelo concurso, então seria a pena mais gravosa, seria a pecuniária, o entendimento da defesa, do que a suspensão em partidas ou em dias, e requerendo também que seja observado aí o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e o artigo 182A. Essa é a defesa. Perfeito. Obrigado, doutora Laila. Passo a palavra para o relator para proferir seu voto. Peço licença, presidente, só para... O presidente já trata do caso de um paulista profissional. Há de se observar isso.
entendo de fato que a situação é gravosa, a doutora falou 182, 183, né? Falou da teoria da absorção, não foi? Ter que as penas, aqui, estamos falando aqui das mínimas de 15 dias pelo 258, que dura mais, e a 243C, 30 dias o mínimo, e multa de R$100. Isso, falando nos dois, na mínima de ambos os artigos. O 243C, ele vem para, se eu não estiver errado, a gente está falando do 243, a pena mínima é de 30 dias mais multa de R$100. De 100 a 100. De 100 a 100 mil, no caso. Sim, em relação ao mínimo que eu digo. Eu entendo que sim, a teoria da absorção, neste caso, ela não... são dois momentos distintos aqui, a ação dele. Foi uma ação continuada. Ele primeiro praticou uma conduta e depois ele praticou a outra. Não foi um concurso. Algo que sair ainda profere, ameaçar alguém por palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio que causar mal, injusto ou grave. Entendo que aqui não há nenhuma outra forma de firmar aqui a presunção de veracidade da súmula. Não tenho outros elementos que possa atenuar ou entender por isso. Então, portanto, aplico sim o 258 no mínimo de 15 dias. Estratégia do duro, e também entendo configurado o 243C pela ameaça. Esperar lá fora não dá para ser relevado, muito menos profissional. Então, fico no mínimo 30 dias e multa de R$100. É como gosto, presidente. Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo. Então, fica aplicada a sanção pelo seu voto, nos termos do artigo 258, a suspensão de 15 dias, e nos termos do artigo 243C, a 30 dias mais R$100. O voto, doutor Weber. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao relator. Portanto, eu ouso aqui abrir divergência, porque eu entendo aqui como ser possível a absorção da conduta 243C, da conduta do 258, pelo que a solução vai ser a mesma, de R$100 e 30 dias, mas apenas a condenação 243C. Tira 1,5. Não voto, senhor presidente. Perfeito. Então, o doutor Wesley abre divergência, entendendo pela aplicação do artigo 183 com a teoria da absorção, aplicando a sanção de suspensão de 30 dias mais R$100 de multa nos termos do artigo 243C. Correto? Perfeito. Vamos lá, doutor Ricardo. Eu vou acompanhar a divergência. Com a devida, eu agradeço ao doutor Ricardo Gundula, com a devida vênia à luta de divergência, entendo data máxima vênia aqui que se trata, na verdade, de duas condutas, até porque seria uma questão continuada. No primeiro momento, ele foi expulso e após eventual questionamento ou descontentamento, melhor dizendo, de que não estava de acordo com a forma ideal do presente caso, ele profere as seguintes palavras, dizendo, vou te esperar lá na porta, quero ver se você é homem, e prossegue com uma palavra de baixo calão. Então, data máxima vênia, a luta de divergência acompanha o relator. Então, desta forma, embora tenha considerado um empate aqui, por ser mais benéfico ao denunciado, aplica-se a teoria da absorção no termo do artigo 183, aplicando a sanção de suspensão de 30 dias mais R$100 ao senhor Leandro Alves Cabrini, do União São João, como em curso no artigo 243C. Passamos agora ao item 11 da pauta, processo 909 de 2025, de relator do doutor Ricardo Gundula. Aqui tem uma mãe que passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-12 entre a equipe do Bandeirante e do Marília, dia 29 de julho de 2025. Foram denunciados o massagista da equipe do Bandeirante, como em curso, ele foi denunciado como em curso no 258, parágrafo 2º, inciso 2, pois, após ser advertido anteriormente, reclamar de forma assintosa das decisões da equipe de arbitragem com palavras e ações. Ainda foi denunciado também da equipe do Bandeirante o médico, o senhor João Eduardo Tolomei Júnior, por trocar xingamentos com o preparador físico da equipe adversária, o senhor Marco Aurélio Jorge, que também foi denunciado no 258 por trocar insultos com o médico da equipe adversária. Todos são primários
não há defesa escrita. Esse lado. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Pelo que observo, não há provas a serem produzidas. Encaminho a palavra para a doutora Procuradoria. Obrigada, presidente. Os condenados assumiram condutas contrárias à ética da disciplina desportiva. Nesses termos, a Procuradoria reitera esse critério servido. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a doutora Vaila, para a defesa. Perfeito. Indo de encontro à denúncia, a defesa entende que a súmula, com parte do senhor João Viana da Costa, do Bandeirante, ela não se faz clara o suficiente ao ponto de virar uma denúncia, vez que ela é genérica. Quando fala reclamar de maneira assintosa com gestos e falas, ela não diz o que foi feito, o que foi dito, como foi dito. Então, somente pode ser uma reclamação não direcionada à arbitragem. A assintosidade, ela tem um liame muito delicado, porque vai da interpretação de cada arbitragem, né, de cada um que está presente lá, motivo pelo qual a defesa requer a absolvição por tratar-se de uma súmula genérica quanto ao ato efetivamente realizado pelo denunciado. Não havendo esse entendimento, é mais um caso de aplicação do segundo cartão amarelo, que requer-se a absolvição ou a conversão da pena de multa em advertência. Já com relação ao senhor João Eduardo e ao senhor Marco Aurélio Jorge, ambos tiveram um problema em mesmo momento, né? Então, a segunda situação é a rusga entre o médico e o preparador físico. Essa discussão se deu aos 47 minutos do segundo tempo, aqui como se pode observar na súmula, ou seja, poucos minutos depois do desempate do placar. O médico falou para o preparador físico da agremiação do Marília a frase que eu vou ter que repetir, né, que é vai tomar no cu, mostrando o dedo do meio. Já o senhor Marco Aurélio, da agremiação do Marília, falou para o médico João, você é médico, seu sem vergonha. Então, foi uma pequena rusga entre os dois que foi prontamente solucionada, havendo a expulsão, com consequências diretas ao próprio contrato de trabalho de ambos, com denúncia pelo artigo 258. Nós estamos falando aqui de um campeonato sub-12, né? Ambos são primários. Então, a defesa requer, quanto a esses dois, a conversão da pena de suspensão em advertência, ou não sendo esse entendimento, que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182. A defesa não requer absolvição nesse caso específico, exatamente por haver uma rusga bem declarada e bem detalhada na súmula da partida. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora Vaila. Também cumprimento a doutora Ana pela Procuradoria. Passo a palavra ao doutor relator para oferecer o voto. Obrigado, senhor presidente. O que eu quero ressaltar aqui é que é um campeonato sub-12 e nós estamos falando de um massagista, um médico e um preparador físico. Quer dizer, que exemplo que está sendo dado para essas crianças. Dessa forma, não vi gravidade realmente nenhuma das condutas e, portanto, eu estou acatando a denúncia em relação aos três, no 258, e dando uma partida convertida aí em advertência para os três. E sejam advertidos para que passem a dar um exemplo para as crianças. Perfeito, doutor Ricardo Tucunduva. Agradeço pelas brilhantes e precisas palavras proferidas. Como vota, doutor Ricardo Stella? Um relator, presidente. Como vota, doutor Wesley? O relator, no entanto, houve divergência em relação ao massagista Sr. João Damasceno Viana Costa, por entender que assiste razão que a defesa, que não há conduta descrita e pudesse permitir alguma condenação à esfera desse tribunal. Por esse motivo, o movimento exclusivamente para absolver o massagista. Perfeito, obrigado, doutor Wesley. Então, fica por maioria de votos aplicada a sanção de advertência ao senhor João Damasceno Viana Costas, como incurso no artigo 258 do CPJD, e por unanimidade aplicada a sanção de advertência, como incurso no artigo 258 do CPJD, tanto o senhor Marco Aurélio Jorge quanto o senhor João Eduardo Tolomei Júnior, da equipe do Bandeirante. Passamos agora ao item 12 de pauta, processo 910 de 2020, já pelo doutor Wesley, que tem mais para a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 910 de 2025. Jogo entre a Associação Atlética Francana e Barretos Esporte Clube pelo Paulista Sub-12, realizado no dia 29 de junho de 2025. Quando a Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor, do auxiliar técnico da equipe francana, o senhor Luiz Henrique Marques,
O senhor Luiz Henrique Marques, concurso do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, da equipe francana, foi o segundo relatório da partida. O mesmo reclamou de forma desrespeitosa por as seguintes palavras: a graça do reclamado ser público da puta foi falta aqui. Destaque que o oficial é primário e seu relatório. Obrigado, doutor Wesley. Pelo que observei, não há prova dos autos, então passo a palavra para o procurador. Obrigada, presidente. A conduta se encontra bem tipificada no presente caso, por isso a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a doutora Vaira, pela defesa. A defesa já esclareceu que não compactua com determinadas condutas praticadas por atletas, preparadores, técnicos, gandulas, massagistas, seja lá qual cargo esteja exercendo durante a partida de desporto. Nesse caso específico, o auxiliar técnico ele foi expulso no mesmo momento em que a agremiação adversária desempatou o placar de jogo e assim que terminou a partida. Então, no momento da expulsão, que seria 33 minutos do segundo tempo, houve desempate. E a fala foi proferida no momento de extremo enfurecimento, desaprovação. De fato, essa defensora não obteve êxito em verificar as imagens, porque elas não foram disponibilizadas exatamente para verificar se de fato houve uma falta ou não, mas que logo na sequência houve o gol. Então, esse enervamento aos olhos de um torcedor, de uma pessoa que também é isenta, ela é capaz de ser acolhida, né? Motivo pelo qual a defesa requer a absolvição do denunciado exatamente pelo momento em que se deu o fato relatado em súmula. Não havendo esse entendimento, requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência, ou que então seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182 para tratar-se novamente de um campeonato sub-12, lembrando que o denunciado é primário. Perfeito, obrigado, doutora Vaira. Com a palavra, doutor Wesley, para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Entendo que, em pese de esforço da defesa, temos que levar em consideração também a categoria que é sub-12 e houve um pouco de exagero aqui na reclamação do técnico, pese do momento que aconteceu. Por esse motivo, meu voto é pela condenação do auxiliar técnico, sobre as 2 partidas de suspensão, nos termos de 258, em benefício do 182 a uma partida de suspensão, como voto, senhor presidente. Perfeito. O doutor Wesley, então, propõe a aplicação da sanção de suspensão de uma partida, já com os benefícios do artigo 22 diferente do artigo 258. Com o doutor Ricardo Stella? Com o relatório. Perfeito. Com o doutor Ricardo Stella. Seu por votação, unânime fica aplicada a sanção de suspensão de uma partida, já com os benefícios do artigo 82, ao senhor Luiz Henrique Marques, auxiliar técnico da equipe do Francana, com recurso no artigo 258. Passamos agora ao item 14 da pauta, processo 902 de 2025, já pelo doutor Ricardo Stella. Quem tem a palavra? Obrigado, senhor presidente. A Associação Atlética Flamengo, contra a Prata da Casa Sociedade Anônima de Futebol, Paulista Sub-14, domingo 29 de julho de 2025. Procuradoria Esportiva apresenta a denúncia face Gustavo Martins Klein, como em curso no 254A, parágrafo 1º e inciso 2º, da equipe de Prata da Casa, pois conta do relato de ato que foi substituído por desferir um pontapé na perna do seu adversário, número 17, senhor Vitor Salles Mota, fora da disputa de bola. Não foi apresentada defesa. Tem para vir isso. Vamos colocar, por gentileza. Doutor Ricardo está satisfeito? Eu estou satisfeito. Ricardo Furuba, doutor Wesley, pela Procuradoria, pela Defesa. Alguma outra prova ser produzida, doutora? Perfeito. Então, passo a palavra para a Procuradoria para a exposição das suas razões. Obrigada, presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, esclarecendo novamente o erro material nos pedidos e era para constar o artigo 254A. Perfeito. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutora Lara, para a Defesa. Perfeito. Considerando a retificação revelada agora pela douta Procuradoria, a defesa gostaria de destacar, primeiramente, que nós estamos tratando de um campeonato sub-14, onde os atletas ainda estão em formação. As imagens são claras quanto ao ato praticado pelo denunciado.
ele não calculou a jogada. Tratando-se, inclusive, de um escorregão, ele tentou tirar a bola e acabou passando, escorregando no gramado, que, ao que parece, sintético, vindo a atingir o atleta da equipe adversária sem a menor intenção. Então, também é importante diferenciar o tipo trazido pela denúncia, pelo 254A, que é praticar agressão física. As imagens não demonstram qualquer tipo de agressão física, seja com intenção ou sem intenção. Foi um mero esbarrão, em que pese o atleta tenha que ter sido substituído, pode ser que o local em que foi atingido seja mais sensível. Mas, de fato, não há uma agressão física, motivo pelo qual a defesa primeiro requer a absolvição do atleta. Não havendo esse entendimento, requer-se, então, a desclassificação da denúncia por artigo 250, porque, quando muito, o ato praticado pode ser considerado um ato hostil ou temerário. Havendo o acolhimento pela desclassificação, requer-se a conversão da pena de suspensão e advertência, trata-se de um atleta amador, e não havendo esse entendimento, a aplicação da pena mínima em conjunto aí com o artigo 182, por ser amador. Caso haja manutenção integral da denúncia, aí requer-se a aplicação da pena mínima em conjunto com o 182. Essa é a defesa. Perfeito, obrigado, doutora Laila. Vou falar o nome do relator para preferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Trata-se aqui só para a doutora Laila, o atleta não foi substituído disciplinarmente, mas o goleiro permaneceu, segundo o relato aqui, ele permaneceu na partida, foi atingido, ele permaneceu na partida e não precisou de atendimento médico. Isso já, para mim, denota que não houve ali também, pelo lance, diferente de outro caso hoje julgado, não teve agressão. Ele jogou efetivamente pela desclassificação por 250 e pela primariedade, pela 250 e pela primariedade 182, advertência. Não voto, presidente. Perfeito, obrigado, doutor Carcela. Como voto, doutor Wesley? Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Como voto, doutor Ricardo? Como voto? Então, por votação unânime, fica desclassificada como do artigo 254A do CBJD para o 250 do CBJD, e já para os benefícios do artigo 82, aplicada a função de advertência ao senhor Gustavo Marins Klein, da equipe Prato da Casa. Passamos agora ao item 15 pela presidente Paula, processo 903 de 2025, de relator do Dr. Wesley, que está com a palavra. Senhor presidente, processo 903 de 2025, jogo de esporte Clube Água Santa, Associação Atlética Portuguesa, pelo Paulista Sub-14, realizado no dia 29 de junho de 2025. Outra procuradoria apresentou denúncia desse favor o atleta João Vitor Marcelino Nete Augusto, no curso do artigo 254, parágrafo 1, inciso 1 do CPJB, pois, conforme relato da súmula, o atleta foi substituído disciplinarmente e eis que calçou seu adversário na região do tornozelo com a sola da chuteira. Destaco que o atleta denunciado ele é primário e esse é o relatório, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Wesley. Pelo que observei, não há provas dos presentes autos. Passo a palavra para o procurador. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutora Laila, para a defesa. De forma igual ao caso anterior, também trata-se de um jogo pelo Campeonato Sub-14, mas diferente da defesa anterior, não houve êxito em localizar as imagens dessa partida em específico para conseguir rechaçar ou refutar os termos da súmula e da própria denúncia. Considerando, então, a veracidade relativa da súmula, a defesa destaca a primariedade do atleta e que ele também já cumpriu a suspensão automática, o que já é prejudicial o suficiente tanto para ele, para o campeonato e para a agremiação em que ele atua. Motivo pelo qual requer-se a conversão da pena de suspensão e advertência ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra, o nome do relator. Senhor presidente, a impossibilidade de firmar o relato da súmula tem como bem capturar a denúncia, pelo que meu voto é pela condenação do atleta do artigo 254, uma partida de suspensão, portanto, considerando primariedade bem com os benefícios do 182, fica a pena de advertência como voto. Obrigado, doutor Wesley. Também pelo brilhante voto. Como voto, doutor Carcela. O relator, presidente. O doutor Ricardo Condova. Acompanho o relator. Então, por votação unânime, fica aplicada a sanção de advertência já, o benefício do artigo 82, ao senhor João Vitor Marcelino Nete, da Augusto, como incluído no artigo 254 do CPJB. Item 16 de pauta, processo 914 de 2025, de relator do doutor Ricardo Condova. Quem passa a palavra? Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista Sub-14 entre a equipe do Amparo e da Santa de Limeira, dia 29 de junho de 2025. Consta da denúncia que uma torcedora da equipe visitante
da Internacional de Limeira insultou a atleta da equipe adversária com gritos homofóbicos. Aqui abro aspas, a torcedora proferiu as seguintes palavras: está agarrando ele porque é viado. Jogador viado, o árbitro também é viado. E, portanto, foi denunciada a agremiação no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa escrita é esse o relatório, presidente. Perfeito. Então, passa a palavra à doutora procuradora, depois retorna ao relator da defesa e ele proferir seu voto. Com a palavra, doutora Ana. Obrigada, presidente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutor Ricardo Condoro. Obrigado, senhor presidente. Em breve síntese, a defesa informa que a torcedora foi devidamente identificada e, com o auxílio da agremiação denunciada, é retirada do local, possibilitando o imediato retorno da partida. Pede a aplicação, no caso da aplicação da penalidade, seja observada a redução legal, por tratar de categoria sub-14, nos termos 2, pede que seja considerada a capacidade econômico-financeira da agremiação, de acordo com o 82A, e solicita também que seja reconhecida a conduta colaborativa da denunciada, que prontamente atendeu à solicitação, identificando e retirando a torcedora, razão pela qual requer a fixação de multa no valor simbólico de R$100, como medida proporcional, pedagógica e suficiente. Essa é a defesa, senhor presidente. Passo, portanto, ao meu voto. Entendo como, obviamente, muito grave a conduta dessa torcedora. Elogio a defesa apresentada pela instituição no sentido de, na própria defesa, requerer uma fixação de multa como medida proporcional, pedagógica e suficiente. E também ressalto que, sim, foi identificada a torcedora e consta o seu nome e CPF no relatório do diretor do jogo. E, portanto, condeno, sim, a agremiação nos termos do 243G, parágrafo 2º. E, portanto, a pena de R$500 já considerada 182, portanto, uma pena de R$1.000, 182, a pena de R$500, por considerar uma conduta grave, porém repelida pela instituição. E a torcedora, nos termos do parágrafo 2º de 243G, a suspensão por 720 dias, né, não poder ingressar no estádio por 720 dias, considerando no 182 a ausência dessa torcedora por 360 dias à praça de desporto. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Ricardo Condoro. Eu só questiono aqui, porque, só o melhor juízo, pelo que eu observei, a denúncia veio apenas em face da agremiação desportiva. Não é assim, em relação, mas no 243G parágrafo 2º, a agremiação é penalizada e, quando identificada a torcedora, a pena mínima é de 720 dias de suspensão. Não, perfeito, mas eu só indago porque, só o melhor juízo, não teve nenhuma defesa em nome dela, ou a defesa escrita também em nome dela. Não, a defesa é em nome da agremiação. A agremiação impedir a entrada dela. É que isso seria uma consequência jurídica, não seria propriamente uma sanção a ser aplicada no presente processo. Essa que é a minha dúvida da solução do seu voto. Não tem problema, isso é um questionamento mesmo. Então fica 360 dias. E a agremiação obrigada a impedi-la de entrar na praça de desporto por 360 dias. Então não, perfeito. Entendi agora os desdobramentos. Na verdade, é uma obrigação de fazer para a agremiação esportiva e não propriamente uma sanção para a senhora Janaína. Érica Regiane Ribeiro. É isso, perfeito. Não, maravilha. Então agradeço ao doutor Ricardo Condoro pelas correções e esclarecimentos apresentados. Como vota o doutor Ricardo Sela? Agora com o relator. Obrigado, doutor Ricardo Sela. Como vota o doutor Wesley? Parabenizando o relator pela melhor solução, eu acompanho integralmente.
Eu vou me curvar ao colegiado também, só entendo que, por mais que a situação econômico-financeira da equipe do Inter de Limeira possa ser sensível nos termos do artigo 82A, me parece que a questão em si, nos termos do 243G, a prática de ato discriminatória, que é claramente um caso de homofobia, me parece que o caráter punitivo pedagógico de R$500, já que o benefício do artigo 82 não seria a melhor solução para o caso. Eu sou vencido nesse caso, cumprimentando o relator pelo brilhante voto proferido, nos termos do artigo 182, eu aplicaria a sanção de R$2.000 com o artigo 82, ou seja, seria R$4.000 nos termos do meu voto. No entanto, por maioria de votos, fica aplicada a sanção de multa de R$500, já com o benefício do artigo 182 ao senhor, à equipe do Inter de Limeira, com a determinação da obrigação de fazer de impedir a senhora, a torcedora ali qualificada, de ingressar nas suas dependências ou nas suas partidas pelo prazo de 360 dias. Então é isso? Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Passamos A a... Procuradoria vai requerer o acordo. Passamos agora ao item 17 de pauta, processo 915 de 2025, de relatoria do Ricardo Stella. Quem está com a palavra? Obrigado, senhor presidente. Jogo Catanduva, Futebol Clube contra Barretos Esporte Clube, Paulista Sub-14, realizado dia 29 de junho de 2025. Consta do relato que a equipe de Catanduva, a Procuradoria, apresenta representação contra a Catanduva, como se forma se extrai da súmula, a agremiação mandante não efetuou o pagamento de taxa de arbitragem, então pede a acomodação ao artigo 9.103 do CBJPD. Também apresenta a denúncia face Eduardo Ribeiro, por massagista da equipe do Barreiros, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 1º, e 243F do Código do CBJD, por conta do relato do árbitro, que, após o seu treinador ser advertido com cartão amarelo, levantou-se do banco de reservas, partindo em minha direção, gesticulando e proferindo as seguintes palavras, aspas, foi pênalti lá, muito pênalti, você está de sacanagem, Carvalho, fecha aspas. Mesmo ao se dirigir para o seu vestiário, gesticulando e proferindo as seguintes palavras, aspas, quero ver o que você vai colocar no relatório, seu babaca, seu velho, vai morrer na base fazendo sub-11 e sub-12, fechou aspas. Ao término da partida também, o mesmo serviço vestiário em direção à arbitragem, dizendo, aspas, o que eu te falei, não vai mentir na súmula, só fale verdade, fecha aspas. Também, a Procuradoria apresenta a denúncia face Guilherme Henrique Duarte de Sá, como em curso no 258 do CBJD, pois conta do relato do árbitro que o senhor Guilherme Henrique Duarte de Sá foi substituído disciplinarmente após receber ofensas verbais do seu adversário por proferir as seguintes palavras, aspas, você me empurrou primeiro, seu arrombado, vai tomar no seu cu, fecha aspas. Relatório, presidente. Perfeito. Pelo que eu observei, não há provas a serem produzidas no presente caso, mas a defesa escrita, passo a palavra, então, à defesa escrita. Pelo Catanduva. Lá embaixo. Bom, eu vou atualizar o meu aqui, porque não sei se... não apareceu. 915, né? Só peço um minuto aqui. Deixa eu voltar outra vez. O ATT, né? Perfeito. Bom, agradeço a Secretaria pelo auxílio mais uma vez, então passo a palavra à doutora Procuradora, posteriormente a doutora Laila para proferir as suas razões de defesa, então o doutor Ricardo será para resumo da defesa e já prosseguir com o seu voto. Com a palavra, doutora Ana. Obrigada, presidente. A Procuradoria reitera integralmente os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutora Laila. Perfeito. Vou iniciar a defesa do atleta, do senhor Guilherme de Sá Barretos, denunciado no artigo 258. Esse, em um momento de enervamento, acabou proferindo uma fala que também ultrapassa os limites éticos. Contudo, trata-se de um caso isolado, que pode ser verificado pela própria certificação de primariedade do denunciado, motivo pelo qual requer-se sua absolvição ou a devida conversão da pena de suspensão em advertência. Não havendo esse entendimento, requer-se a aplicação da pena mínima em conjunto com o artigo 182, por tratar-se de um campeonato amador na categoria sub-14. Já com relação ao senhor Eduardo Ribeiro, esse foi denunciado no artigo 258 e no 243F.
Ele exerce a função de massagista, também é primário, como bem certificado pela secretaria. A defesa queria iniciar um destacamento que seria diferenciar os dois núcleos, que seria o núcleo reclamar do núcleo ofender. Não houve uma ofensa à honra, a menos que a pessoa que recepcionou tal mensagem estivesse num dia muito sensível. Tá? Então, a defesa entende que as falas proferidas, na verdade, elas sim violam, elas ultrapassam o limite, mas elas não têm o condão de ofender a honra da arbitragem. Tanto é que, ao final, ele reafirma que pode relatar, porque ele assume que, de fato, cometeu um ato de reclamação. Contudo, não há que se falar em ofensa à honra de quem recebeu tal mensagem, motivo pelo qual requer-se absolvição quanto ao artigo 243-F, e com relação ao artigo 258, requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a mínima em conjunto com o artigo 182. Caso essa comissão entenda pela manutenção integral da denúncia, a defesa, então, permanece requerendo os apontamentos no 258, mas com relação ao 243-F, que seja aplicada a pena mínima ali prevista, considerando a extrema gravidade da denúncia que foi realizada. Isso é a defesa. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra o nobre relator por resumo da defesa e proferir seu voto na sequência. Obrigado, senhor presidente. Em breve síntese da defesa apresentada pelo Catanduva, que a equipe encontra-se numa situação financeira difícil e que não houve qualquer prejuízo, junto a comprovantes de pagamento das taxas ainda que existente. É uma grande síntese. E pede, por fim, então, a aplicação da multa em R$100, no mínimo. É o resumo, presidente. Passando ao voto, então, começando da mesma forma que a defesa, começando pelo senhor Guilherme Henrique Duarte de Sá, atleta da equipe Barretos. Entendo que ele, até pela primariedade, aplicando o 182, e também não tem condições de afirmar mais nada em relação à súmula, mas pela aplicação do 182, pela própria gravidade e pelos antecedentes, eu aplico, então, converto por advertência, base no parágrafo primeiro, do 258. Já em relação ao senhor Eduardo, eu vou aqui me curvar a parte da defesa. Entendo que restou configurado, então, a ofensa à honra, neste caso em específico, porém, entendo que houve a ofensa, extrapolou, pelas falas, ele extrapolou. Então, dessa forma, eu aplico 2 partidas pela aplicação do 82, então, para uma partida de suspensão. Como voto, presidente? Só não ficou claro para mim a equipe do Catanduva. Perdão, do Catanduva não falei ainda, desculpe, perdão. E agora, por fim, então, do Catanduva, reincidente específico já desta comissão, no 91, então, aplicado R$200, dobrando pela especificidade para R$400 o não pagamento da taxa a tempo, porém com 82, R$200, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Sá. Como vota, doutor Wesley? Vamos lá, do Catanduva? Vamos lá. Do Guilherme Henrique Duarte de Sá, primário, não vejo como gravidade, converto com os benefícios do JAD, com os benefícios do 182, perante de advertência. Isso pelo atleta. Do Eduardo Ribeiro, desconfiguro, entendo que não configurado 243F, mas entendo configurado 258, entendo que ele extrapolou, sim, e condeno a duas partidas, porém com benefício do 182 para uma partida. Trata-se de campeonato amador. Para a equipe do Catanduva, eu aplico 400 pela reincidência e passo a 200 pelo 182. Peraí, agora eu te falo. 400 e reincidência, mas eu volto com 182, 200. Não, perfeito. A minha dúvida é em relação ao Eduardo Ribeiro, porque ele foi denunciado em 2 artigos, 258 e o 243F. O 243F foi desclassificado por 258. Não. Só ouvido. Então eu só ouvi 2 errado. Obrigado. Então, em relação ao 258, fica 2 partidas, com 82, uma partida. Perfeito. Então, como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator. No entanto, ouso abrir divergência
Em relação à iluminação Catanduva, eu mantenho os R$ 400 a justiça de incidência. Com relação ao senhor Guilherme Henrique, eu acompanho integralmente o relator. E com relação ao senhor Eduardo Ribeiro, massagista, aqui também eu uso a biodivergência, porque eu não entendo como configurado, no primeiro momento, uma conduta que pudesse ser já 258, mas eu entendo sim uma conduta 243F no segundo momento, que absorveria a conduta 258, porque eu entendo que o que ele falou vai diretamente à honra do árbitro, né? Colocar aquele velho que dá uma refazão base, isso dá uma conotação aí de ofensa à honra, é subentendido para todo mundo que ouve, sabe o que ele quer dizer da militar. Por esse motivo, meu voto é pela condenação apenas, não somente do 243F, a pena de multa de R$ 200 e suspensão de 2 partidas. É como voto, senhor presidente. As 2 partidas já é nos termos do artigo 182, porque no parágrafo 1º fala que a sanção mínima será de suspensão por 4 partidas, né? Perfeito, então. Na outra divergência do Dr. Wesley, como voto? Eu vou acompanhar a divergência. Perfeito. Então, pedindo vênia ao nobre relator, eu acompanho integralmente a divergência, então vou pedir ajuda da secretaria, que normalmente, porque esse caso acabou ficando com alguns pontos de divergência e pago. Em relação à equipe do Catanduva, como inforço no artigo 191 do CPJD, já gozando dos benefícios do artigo 82, sanção de multa de R$ 400. Em relação ao senhor Guilherme Henrique Duarte de Sá, nesse caso ficou por unanimidade advertido do artigo 258 do CPJD. Já em relação ao senhor Eduardo Ribeiro, aqui sim, por maioria de votos, aplicando a teoria da absorção, tipificou nos termos do artigo 243F, aplicando a sanção de multa de R$ 200 e suspensão de 2 partidas, já que o benefício do artigo 82. Então, 243F, você combinou com 83. E no 82. Perfeito. Passamos agora ao item 18 de pauta, processo 916 de 2025, de relatoria do Dr. Wesley, que devo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 916 de 2025, jogo entre Grêmio Esportivo São Carlense, do Futebol Clube, pelo Paulista 2014, realizado no dia 29 de junho de 2025. A outra procuradoria apresentou a denúncia em desfavor do auxiliar técnico da agremiação São Carlense, o senhor Alexandre Luiz Fernandes, concurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD, pois, conforme relato da súmula, após o término da partida, se dirigiu à equipe de arbitragem e disse, abro aspas, vocês são ruins demais, fecho aspas. Dito isso, foi expulso do cartão vermelho direto. Apresenta ainda denúncia em desfavor do senhor em desfavor do senhor Pedro Henrique Pereira Aliberti, no curso do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CPJD, da agremiação Rio Claro, pois, conforme considerado a súmula da partida, o denunciado foi substituído por desferir um pontapé na canela do seu adversário número 11, o senhor Gabriel Salgado de Almeida, fora da disputa de bola. Ressalto que o auxiliar técnico ele já é reincidente e o atleta denunciado é primário. Defesa escrita, seu relatório, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Wesley. Vejo que a defesa apenas em face do senhor Alexandre. Então, a doutora Laila vai fazer. Perfeito, então passo a palavra à doutora Procuradoria, após a doutora Laila, então o doutor Wesley por resumo e proferir seu voto na sequência. Com a palavra ao procurador. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, esclarecendo novamente o erro material no pedido, que deveria constar o artigo 254A. Perfeito, obrigado, doutora Ana. Com a palavra a doutora Laila. Com relação ao atleta Pedro Henrique, da agremiação Rio Claro, a defesa entende que a retificação realizada pela doutora Procuradoria não tem cabimento, motivo pelo qual requer-se a manutenção pelo 254, vez que ficou indicado na súmula que o ato foi praticado fora da disputa de bola. Nesse sentido, a defesa requer a conversão da pena de suspensão em advertência ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182, ressaltando que o atleta é primário e que a súmula também traz a informação que o atingido não precisou de atendimento médico e permaneceu na partida. Obrigado, doutora Laila. Com a palavra ao relator para o resumo da defesa e proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa escrita em favor do senhor Alexandre Luiz Fernandes, destacando, apertando a síntese que
a conduta dele não teve nenhum condão a frase dita por si só não caracterizaria nenhuma conduta punida pelo tribunal, que não houve a utilização de palavras mágicas não ou xingamentos e que requereu ao final a absolvição ou subsidiariamente, se entender que a conduta configura ato típico, que seja não somente a sanção de advertência conforme o parágrafo do artigo 258. Passo então ao voto. Com relação ao atleta, Sr. Pedro Henrique de Alberti, do Rio Claro, eu entendo aqui que não houve como infirmar o relato da súmula. No entanto, como verifico que houve atendimento, ficou muito claro para mim assim, a caracterização da agressão. Entendo aqui como uma jogada violenta, porque eu estou desclassificar como versículo 4A, desculpa, versículo 4, e nesses termos eu vou condenar o atleta a uma partida de suspensão, convertida em advertência, tendo visto no artigo 2, bem com a primaridade do mesmo. Já com relação ao auxiliar técnico, verifico que ele é reincidente. Aqui ele já teve uma combinação de 2 partidas. E, no entanto, eu não vejo tanta gravidade. Ele extrapola o limite da reclamação, mas eu não vejo tanta gravidade da conduta perpetrada por ele, emitindo uma opinião com relação à arbitragem. No entanto, pela reincidência, meu voto é pela condenação nos termos da denúncia, 2 partidas de suspensão. Bom voto, senhor presidente. Perfeito. Muito obrigado, doutor Lário. Para o brilhante voto. Com o voto, doutor Ricardo Stella. Com o relator, presidente. Eu, doutor Ricardo Stella, com o voto, doutor Ricardo Conduta. Então, por votação unânime, fica aplicada a sanção de advertência já com os benefícios do artigo 82 ao senhor Pedro Henrique Pereira Alberto, do Rio Claro, como personagem do versículo 4, e ao senhor Alexandre Luiz Fernando, auxiliar técnico do Grêmio São Carmense, considerando a reincidência, fica aplicada a sanção de 2 partidas nos termos do artigo 258. Passamos agora ao item 20 da pauta, processo 918 de 2025, de autoria do doutor Ricardo Stella, quem está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata desse processo 918, Esporte Clube Noroeste, SAF, Atlético Guaratinguetá, Sociedade Anônima de Futebol, Paulista Sub-15, sábado 28 de junho de 2025. A doutora Procuradoria apresenta a denúncia face de João Vitor Fernandes da Silva, da equipe da Atlético Guaratinguetá, como impulso no artigo 258, parágrafo 2º e 1º do CBJD, pois conta do relato que expulsou o auxiliar técnico por reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem de forma persistente. Da mesma forma, apresenta a denúncia face César Santiago Pereira, pois, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º e 2º do CBJD, pois consta do relato do árbitro que foi expulso mediante esse segundo cartão amarelo por persistir em reclamar de forma assintosa contra as decisões da arbitragem. E a defesa escrita, presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Pelo que eu verifiquei, a defesa apenas no caso do senhor João. A doutora Laura vai fazer a defesa para o senhor César, é isso? Não. É a continuidade da qualificação. A defesa de ambos. Perfeito. Muito obrigado. Então eu vou passar a palavra para a doutora procuradora, depois fazer o mesmo da defesa para oferecer o voto. Com a palavra, doutora Ana. Obrigada, presidente. Por entender que as condutas foram bem identificadas no presente caso, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra, doutor Ricardo Stella. Obrigado, senhor presidente. Em breve síntese, a equipe Guaratinguetá apresenta a defesa de ambos denunciados, João Vitor e César. Aqui, resumidamente, que não há nenhum momento cometer infração, ambos não cometeram infração, especialmente porque não há qualquer xingamento ou algo de forma, reclamar de forma assintosa, porém não atribuiu qualquer xingamento ou palavra ofensiva ou desarrazoada, isso em relação ao João Vitor, pedindo então subsidiariamente a absolvição, mas subsidiariamente a aplicação de advertência na forma do parágrafo 1º do versículo com a aplicação do artigo 82, em relação ao senhor João Vitor. Em relação ao senhor César Santiago, também da mesma forma foi expulso mediante reclamação assintosa, de forma alguma também nenhum xingamento, nenhuma ofensa,
E também pede, então, a aplicação, a absolvição, porém, de forma subsidiária, a aplicação do 258 e com a aplicação do 82 para ser com, então, conversão em advertência. Esse é um breve resumo, senhor presidente. Passando ao voto, então. Senhor presidente, de fato, do resumo do relato da súmula, não há qualquer outra conduta que não a forma de reclamação assintosa. São duas condutas distintas do senhor César. O técnico, ele, por segundo cartão amarelo, então entendo aqui, também estamos tratando aqui de amador, a aplicação do artigo 82, eu aplico então a sanção padrão do 258, convertida em advertência. Da mesma sorte que mais tenha sido, de novo, o senhor João Vitor Fernandes tenha sido expulso aqui e tipificado de forma diferente, eu também aplico a sanção padrão do 258 e converto, já com os benefícios, ambos dos benefícios do 182, para conversão em advertência. Ambos são primários, não tem outro relato nessa função, como voto, presidente. Perfeito, obrigado por estar aqui também pelo brilhante voto, com o voto por Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator. No entanto, eu uso a divergência aqui por entender novamente que não há discriminação da conduta que pudesse ensejar a tipificação do artigo 258. O fato de reclamar apenas e tão somente faz parte do esporte e entendo que ali a conduta da partida foi suficiente. Por esse motivo, meu voto em ambos os casos é pela absolvição de ambos denunciados. Como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley, pelo brilhante voto, com o voto do Nesse caso, eu também não vi cada conduta e acompanho a divergência. Perfeito. Deixa eu só verificar uma questão aqui. Pedindo o nobre relator acompanhe a divergência aqui, por não vislumbrar a forma desrespeitosa com que seria essa suposta revelação ao artigo 258. Então, por maioria de votos, ficam absolvidos o senhor João Vitor Fernandes da Silva e o senhor César Santiago Pereira do artigo 258 do CPJD. Por fim, derradeiro processo da presente sessão, processo número 21 da pauta, processo 919/2025, relator doutor Ricardo Tocundolfo, que então com essa palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista 17 da equipe do Flamengo contra a equipe do Catanduva no dia 28 de junho de 2025. Consta da denúncia que o senhor Gustavo Sena da Rocha, treinador da equipe do Catanduva, após o término da partida, o jogador, após o término da partida, foi ao árbitro e falou: "Parabéns, juiz, você é muito ruim 2 vezes." E por isso foi denunciado com impulso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é primário e a defesa. Obrigado, Ricardo Tocundolfo. Com a palavra da doutora procuradora. Obrigada, presidente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana. Com a palavra do doutor Ricardo Tocundolfo, por resumo da defesa, já proferi seu voto consequente. Obrigado, senhor presidente. A defesa, em breve síntese, afirma que é nítida a atipicidade da conduta, requer, portanto, a absolvição, pede ainda, subsidiariamente, no caso do não entendimento pela absolvição, da aplicação da pena mínima com a substituição por advertência. Sendo assim, eu passo ao meu voto. Nesse caso, realmente eu não vislumbrei qualquer ofensa à arbitragem. Não sei se ele falou na saída se o árbitro era ruim 2 vezes ou falou que ele era ruim por 2 vezes. De qualquer forma, me parece apenas uma opinião do jogador, da mesma forma que o árbitro também pode achar o jogador ruim, falar, e, portanto, entendo como atípica a conduta e absolvo o ato. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo Tocundolfo, por brilhante voto proferido. Como voto, doutor Ricardo Stella.
Com o relator, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Estava com voto, doutor Wesley. Isso não puder foi integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Eu também acompanho integralmente, faço endosso essas palavras, porque até pela construção gramatical da frase aqui fica difícil um pouco a compreensão, se a expressão foi por 2 vezes ou se ele falou você é muito ruim 2 vezes, né? Seria uma referência aqui. Mas, de toda sorte, fica por votação unânime absolvido o senhor Gustavo Senna da Rocha do Catarubo, e com isso finalizamos o presente processo, a presente pauta. Dessa forma, declaro encerrado a presente sessão e obrigado a todos e uma boa tarde.